Tá chegando a hora. No próximo mês de junho, a cidade de Atibaia vai comemorar 360 anos. Data cheia, assim, sempre merece uma festa ainda melhor, ainda mais atrativa para toda a região, ainda mais numa cidade que tem como um dos seus pontos principais o turismo, a parte gastronômica, a parte cultural. E tudo isso deve fazer parte das festividades entre os dias 19 e 24 de junho. Para a gente falar um pouco mais sobre as comemorações, mas também sobre o investimento em cultura, os desafios para uma cidade como Atibaia, numa área tão necessária para a nossa formação humana, nosso convidado aqui nos nossos estúdios, na Rádio Bandeirantes Campinas, é o secretário municipal de Atibaia, na pasta de cultura, o Samuel Quinto. Secretário, muito obrigado por atender o nosso convite, estar presente aqui conosco. Seja bem-vindo aos nossos estúdios aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom dia. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Espero poder ajudar bastante. Secretário, de 19 a 24 de junho, estou vendo aqui as atrações já confirmadas. Tem show com Fernando e Sorocaba, tem show de axé com Tatal, ex-vocalista do Araqueto, tem festividade religiosa, porque a data cai no meio do feriado de Corpus Christi. Isso. Como é que foi planejado esse período em que Atibaia comemora, mas também convida a gente da região, do estado todo, para comemorar junto o aniversário? Pois é, então, a gente está comemorando 360 anos, né? Como você falou, uma data fechada, assim. Então a gente pensou, nossa, precisamos fazer uma super comemoração, né? E então pensamos no seguinte, em 6 dias de comemoração a partir do feriado de Corpus Christi, que é na quinta-feira, né, dia 19, e vai até o dia 24, porque cai numa quinta, né? Então depois a gente tem sexta, sábado e domingo aí temos as atrações, segunda e terça-feira culmina, então, propriamente dito, com o aniversário da cidade, que é dia 24. Então a gente tentou contemplar a maioria assim, esmagadora da cidade. Então a gente vai ter um show de axé, tem um show de sertanejo, que não pode faltar, né? Nossa região. Tem uma banda que está comemorando uma grande trajetória também, assim como a cidade. Então pensamos que seria o Raça Negra, né? E a gente tem 2 elementos surpresa, que agora a gente já divulgou, mas que serão assim... Spoilerzinho. Não tão surpresa assim. Não tão surpresa, pero no mútil, né? E a gente vai fazer, então, 2 atrações inéditas para a cidade, né? Que aí eu conto já. Agora, secretário, são artistas renomados, são nomes consagrados na música brasileira, mas a prefeitura divulga que conseguiu reduzir os custos em 22,5% em relação à festa do ano passado, incluindo um corte de R$1,5 milhão no orçamento da cultura no início de 2025. Como é possível fazer uma festa desse tamanho com menos dinheiro do que os eventos anteriores? Olha, isso é uma excelente pergunta, dá para um curso inteiro de gestão sobre isso, né? O que tem acontecido é que a gente tem feito um programa realmente de gestão dos outros eventos que acontecem dentro da cidade. Então a gente vai fazendo o que é necessário para que aquele evento ocorra sem perdas. Então o que a gente percebeu é que havia muitas perdas em determinadas áreas. O dinheiro, às vezes você pedia vamos supor que você quer fazer um evento num bairro X e aquele bairro tem uma demanda de um som, de uma iluminação, de banheiro químico, mas estava além do que era realmente necessário. Então agora a gente faz uma filtragem muito maior e com isso a gente consegue enxugar mais a máquina para a gente dedicar para os eventos macro, né, como o aniversário da cidade, por exemplo, que mesmo com esse corte orçamentário a gente conseguiu ainda, juntando ali um troquinho daqui, um pouquinho daqui, a gente vai conseguindo cumprir esse cronograma. E a ideia de ficar mais barato foi porque a gente, em relação ao ano passado, foram 5 dias de evento. Esse ano a gente vai fazer 6. Então, quando a gente dilui o custo em relação aos 6 eventos, ficou mais barato, entende? Então, diante disso, a gente vai conseguir fazer uma boa comemoração de 360 anos. E aí já deixo o convite para vocês, obviamente, para irem lá assistir. Nath Luquezzi, Samuel Quinto, secretário de Cultura de Atibaia, nosso convidado aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Samuel. Fiquei interessada na Paixão de Cristo, que eu estava vendo várias chamadas, inclusive quase que me inscrevo. Vocês estavam fazendo chamadas ali para os testes e tudo mais. Então,
vai contemplar ali muitos artistas, desde bailarinos, pessoal que toca. Como que vocês fizeram todo esse processo e o que a gente pode esperar dessa Paixão de Cristo, que eu vi que vai ser bem diferente? Legal, Nath, obrigado. É o seguinte, a gente pensou que a cidade nunca recebeu uma ópera. Ele não é um musical. Existem vários musicais que falam sobre esse assunto. Existe filme, né, do Mel Gibson, por exemplo, mas nunca houve uma ópera e a cidade não teve a oportunidade de ver um espetáculo com essa magnitude e dar a oportunidade das pessoas conhecerem outra manifestação artística e cultural. Então a gente desenhou esse modelo da ópera que vai retratar a Paixão de Cristo e vai ser no dia do feriado de Corpus Christi. Então já comunica bastante com a cena em si, né, o calendário brasileiro. E a gente vai ter então a orquestra da cidade tocando, né? E esse espetáculo contempla balé contemporâneo, balé clássico. O balé clássico, ele representa, toda vez que ele entrar em cena, representa que Jesus ressuscitou e está todo mundo feliz comemorando aquilo. Legal. E o balé contemporâneo é o oposto, vai representar o sofrimento que Jesus vai enfrentar ali na Via Crucis. Então ele contempla cantores, ele contempla elenco, balé clássico, balé contemporâneo, orquestra. Então um espetáculo que dá para todo mundo participar. E aí o que a gente fez? Um chamamento público para quem quisesse se inscrever. Se inscreve. Dá tempo. E a gente abriu um chamamento para toda a cidade que quiser participar desse espetáculo. E a pessoa diz assim, mas eu nunca atuei na minha vida. Mas vem atrás que a gente junto a gente consegue, né? E aí essa vai ser então a abertura do aniversário da cidade com a ópera falando da Paixão de Cristo, uma super produção que tem mais de 300 pessoas em cena. Nós estamos conversando com Samuel Quinto, que é secretário municipal de cultura na cidade de Atibaia, mas tem um enorme, vasto e premiadíssimo currículo na área de artes. É membro da Royal Society of Arts, um prestigiado título concedido pela Coroa Britânica, é embaixador das Nações Unidas para a Cultura, para a Paz, imortal da Academia de Letras e Música do Brasil, é da Academia Imortal de Letras do Brasil, recebeu o troféu Castro Alves de Excelência Literária, só para ficar em alguns dos títulos, algumas das honrarias, e um pouco dessa história que há 10 anos se encontra com Atibaia. Em que momento, secretário, o senhor decidiu se mudar aqui para o interior de São Paulo? E qual foi a virada de chave para assumir uma secretaria de cultura nesse momento? Bom, eu morei fora alguns anos na minha vida, fazendo minha trajetória enquanto artista, né, enquanto pianista. E quando eu voltei para o Brasil, eu queria morar num lugar tranquilo, né? Eu vivia numa cidade que era tranquila no final da minha ida fora do Brasil, que era a cidade do Porto, em Portugal. Então, já que eu tinha que voltar, porque tinha que ficar com os meus pais, cuidar, né, na idade avançada, né, saúde, meu pai tem Parkinson, então eu queria ajudar muito nesse processo, mas eu queria viver numa cidade mais tranquila, que tivesse segurança, que tivesse infraestrutura, e eu tenho amigos que disseram, olha, vem conhecer Atibaia. Então, eu vim só naquela de conhecer, tô há 10 anos, conhecendo. E agora recebi no final do ano passado um convite do nosso prefeito, né, o Daniel Martini, que é um grande amigo, uma pessoa muito íntegra e responsável, que quer fazer realmente uma gestão nova para a cidade. Ele me chamou para esse desafio, ele falou, olha, você não quer tocar a cultura, você é um cara que tem uma experiência, que eu toco piano desde 4 anos de idade, né? Então, e já vão alguns anos, não vou entregar aqui. e aí ele me convidou e eu aceitei com maior honra, assim, estar nesse desafio, com uma equipe maravilhosa. A gente tem ótimos profissionais lá e a gente quer fazer, então, uma gestão cultural diferente, trazer essas novidades como a ópera. E a gente vai ter também no aniversário da cidade, pela primeira vez, os artistas da cidade vão tocar no palco principal. Nunca houve isso, era uma demanda que a gente ouvia há muito tempo. A pessoa falava assim, poxa, eu tenho minha banda aqui, o meu grupo, nunca a gente toca no aniversário da cidade, a gente só toca nas feiras, ali nos cantinhos. Então a gente fez um dia, que após a ópera, né, dia 19, a gente faz a Paixão de Cristo, no dia 20, só as bandas da cidade que vão se apresentar. Então, diante disso, foi uma proposta que o Daniel falou, olha, inova. E aí eu tô agora aqui nessa pasta aqui na gestão da cultura. Que demais. E você fala bastante também dos artistas locais ali de Atibaia e tudo mais, saírem do país, ter essa internacionalização, vamos dizer assim, usar as redes sociais,
porque a cidade vai sendo benquista no meio, na cena cultural. Queria que você falasse um pouquinho sobre. Ah, ótimo. Isso é um dos planos da gente. Por quê? O que acontece quando a gente viu todos esses artistas que estão lá dentro, a gente olha para aquilo e diz assim, nossa, aqui é um grande celeiro. A gente tem pessoas maravilhosas que deveriam estar falando no mundo inteiro, né, mostrando esse trabalho. E o aniversário da cidade é uma dessas vitrines, né? Então a gente, por exemplo, nós vamos ter... e a gente quer contemplar o máximo de pessoas possíveis pelo estilo musical. Então a gente vai ter um dia de rock internacional, nesse dia do aniversário. O rock internacional, rock nacional, um grupo que ele é do Caribe, mora em Atibaia, artista internacional, cara, maravilhoso. Ele vai fazer um evento só de música caribenha e a gente vai terminar com uma grande dupla sertaneja que está despontando aí no cenário agora, que é o Felipe e o Thiago, e vão estar junto com a gente fazendo o fechamento desse evento maravilhoso. Então, a ideia é usar essa vitrine para mostrar para o Brasil, para o mundo, a qualidade dos artistas que a gente tem aqui na cidade. Secretário, o senhor também é diretor do Instituto Brasileiro de Neurociências, então também é uma formação diferente da área cultural. Ou não é tão diferente assim? Como é que o senhor consegue associar essas duas paixões, essas duas missões de vida, agora à frente de uma secretaria que a gente sabe que tem as limitações burocráticas, tem as suas dificuldades e tem os desafios de fomentar a cultura no município como Atibaia? Olha, parece que é diferente, né? Mas a cultura, a arte, ela é uma manifestação muito acentuada do cérebro. Para vocês terem ideia, só para esclarecer para todo mundo que está assistindo, eu sou pianista, mas também sou neurocientista, né? Eu ando com as duas áreas de atuação. Uhum. Nas duas aí eu tenho o meu curso, graduação, pós-graduação no sentido. Então, quando você faz alguma ação ou um pensamento, vamos supor que você diz assim, vamos fazer um cálculo matemático. O fato de você tocar um instrumento envolve muito mais áreas cerebrais do que um cálculo matemático. Então, a manifestação artística que está inerente no cérebro humano, ela promove muita coisa. Desenvolvimento cognitivo, motor. Para vocês terem ideia, eu faço um trabalho, uma pesquisa aqui em São José dos Campos, no CITES, né, que é o Centro de Inovação e Tecnologia Aplicada à Saúde, com doença de Parkinson. E meu pai é parkinsoniano, eu até costumo dizer que ele é meu cobaia, só que não é cobaia, porque cobaia a gente mata no final, né? Mas ele está vivo, está bem vivo, graças a Deus. E uma situação que o parkinsoniano vive é que ele congela o movimento. Então, se ele está andando, e essa é a maior causa de morte, né, no mundo, é por causa da queda. Então, ele está andando, congela, cai, tem um traumatismo craniano. E eu consigo desbloquear o meu pai, por exemplo, quando ele começa a andar, que ele trava, eu digo, vamos pensar numa música que tenha ritmo, eu faço o ritmo no ombro dele, ele vai e anda. Olha só. Para você ver a importância da arte, da cultura, da música para o desenvolvimento humano. Então, diante disso, a gente tem feito um projeto junto com a educação para levar o estudo de musicoterapia e arteterapia para dentro das escolas, para valorizar as nossas crianças no sentido de desenvolvimento como ser humano completo, cognitivo, motor, essas pessoas terem pensamento crítico mais elaborado cada vez mais, porque essas áreas em desenvolvimento vão proporcionar isso para um ser humano. Então agora a cultura, ela está interligada, esse é um projeto do nosso prefeito, inclusive, de interligar as pastas. Então cultura conversa com a educação, conversa com o meio ambiente, conversa com a saúde, e aí a gente vai proporcionando para a cidade uma experiência nova. E isso está na crista da onda no mundo. Se você vê as escolas na Europa, foi onde eu vivi muitos anos, elas têm essa introdução de neurociência para as crianças entenderem esses processos. Por que a criança pensa o que pensa? O que eu estou sentindo o que eu estou sentindo nesse momento? É muito mais valoroso você mostrar por que seu cérebro funciona desse jeito. Por que você gosta de música? Porque quando uma música toca, algum músculo do seu corpo começa a se mexer. Então faz algum sentido nisso. E ao invés de você gastar muito tempo entendendo sobre o Império Persa. Nada contra os persas, mas essa é a ideia. Agora, o senhor encontra ou encontrou algum tipo de resistência? Porque parte da sociedade, pelo menos do que a gente vê em redes sociais, nos comentários, que às vezes a gente recebe mensagens aqui,
Quando se fala em investimento em cultura, sempre cai para a imagem de um gasto desnecessário, de dinheiro jogado fora. Como quebrar essa barreira num país que respira a cultura, mesmo que a gente não saiba, secretário? Olha, esse é um ponto legal porque tem muita gente que, por desconhecimento de causa, isso aconteceu comigo também. Muitas vezes eu olhava e dizia, não, mas por que eu vou trazer um tal artista e não reformo a Santa Casa? Porque existem verbas no setor público que são destinadas para uma ação. Ela não pode ser aproveitada para outra ação. Então, se eu recebi um dinheiro para uma ficha de eventos, aquele dinheiro só pode ser gasto naquela ficha de eventos. Eu não posso usar aquilo para construir uma escola. Então, esse é o primeiro ponto. Então, já que eu tenho que fazer aquilo, e a gente tem políticas nacionais como a Aldir Blanc, né, que é a PNAB, ela vem uma verba destinada exatamente para a cultura. Eu não posso utilizar aquilo para reforma de hospital, para construir creche, nada disso. Então, vou ter que gastar ali. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, como a gente já viu aqui, como é importante para a cultura, como é importante para a população, para um ser humano, ouvir um trabalho artístico. Olha, além de melhorar a sua saúde mental, porque se você tem endorfinas, dopamina circulando no seu corpo, você está bem, você está numa situação de bem-estar, você leva isso para a sua vida. Você vai trabalhar mais feliz, você vai ter relacionamentos familiares melhores, você vai conviver socialmente com as outras pessoas bem. Então é muito importante que a gente entenda que quando a gente pensa numa festa desse formato, a gente está pensando na saúde mental da população. Porque eu sou neurocientista, eu pesquiso sobre isso há décadas, então eu sei da importância que isso traz para o ser humano, para uma cidade, para a coletividade. Então, diante disso, as justificativas são essas. Venham comemorar, não fique criticando. Criticar faz mal para o cérebro, faz mal para o seu corpo. Você debilita, você tem enxaqueca. Ninguém quer viver com enxaqueca o tempo inteiro. Então, é uma possibilidade de você desestressar do dia a dia e ter um momento bem alegre ali. Até porque, Nath Lucchesi, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Com certeza. E para finalizar, eu queria saber quais que são os próximos passos. Porque eu imagino que você, como artista, enfrente a dualidade da parte mais corporativa, dos pensamentos e da parte em que você quer jogar o seu artista para fora. Quais que são esses próximos passos e o que você tem planejado aí nessa sua mente aí brilhante? Olha, não sei se vocês lembram de um desenho que era o Pink Cérebro. Sim. Diz, o que vamos fazer hoje? Dominar o mundo. É que geralmente não dava certo. Poxa vida, esquece o desenho. Esquece essa parte. Vamos para o outro lado, então. Bom, como eu falei antes, a gente tem grandes artistas e por fazer parte de várias sociedades, várias entidades internacionais, a gente quer promover esses artistas fora. Legal. Então a gente está fazendo convênios com associações, com federações, por exemplo, a Royal Society, que eu sou membro na Inglaterra. A gente abriu uma conversação com eles para a gente mostrar artistas de lá. Com a Academia Francesa de Artes, Letras e Cultura, que eu sou embaixador deles. Então, a gente tem espetáculos que a gente monta dentro do Louvre. A gente pode levar artistas de lá para exporem no Louvre. É um celeiro, assim, né, que é muito grande. Então, diante disso, a gente está com um programa de internacionalização de artistas. Esse é um ponto que é muito positivo. E para frente, passado o aniversário da cidade, a gente vai utilizar uma outra vitrine, que é o Festival de Inverno. Que a gente quer fazer nessa mesmo modelo de ser alguma coisa grandiosa para mostrar a qualificação desses artistas, para que eles tenham a oportunidade de criar um portfólio legal. Porque a gente vai ter um som bom, iluminação boa, um palco legal. A gente vai fazer dentro de um parque, né? O Parque Edmundo Zanoni, que é muito bonito. Tipo um concerto na floresta. Você vai à noite, acendemos umas tochinhas, você vai lá dentro. Então já tem um cenário bonito. Então, diante disso, cada artista que vai ali fazer sua performance, ele tem a oportunidade de fazer um bom registro de imagem, né, de áudio, e promover, então, dá pra gente esse portfólio e a gente, vamos espalhar. Então, emendado no aniversário da cidade, já vem aí Festival de Inverno, aí eu volto aqui para contar de novo. Incrível. Combinado. Portanto, vem aí as comemorações de 360 anos da cidade de Atibaia, no próximo mês de junho. Vai ser no Centro de Convenções o evento, né, secretário? Isso, na área externa do Centro de Convenções. Ali a gente tem uma arquibancada bem grande, um formato de anfiteatro, cabe muita gente. Programação completa a gente pode acompanhar pelo site da Prefeitura, redes sociais. Exatamente, está tudo atualizado lá. E o senhor prometeu entregar um spoilerzinho pra gente, hein, secretário? Mesmo? Então, a gente... Bom, que o Heitor é bom de memória. Não deu para escapar. Não deu. Então, sobre a ópera, a gente vai ter
uma coordenadora de balé que tem renome internacional. Uau. Ela vai estar gerindo todo o processo do balé contemporâneo e clássico. Ela veio daqui de São Paulo, acabou de vir da Inglaterra, fez uma série de apresentações e ela vai estar com a gente ali naquela montagem para que seja excelente o trabalho. A gente não quer entregar para a cidade nada menos do que excelente. Então, diante disso, para quem admira muito o balé clássico em toda a região, venha conferir, porque vai ser realmente um negócio impressionante. Tem apresentador aqui no estúdio que eu já vi que você tá marcando os na olhinhos. Se inscreve. Já vou me inscrever, hein? Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Samuel Quinto, secretário de Cultura de Atibaia, quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte. Espaço aberto para falar sobre cultura sempre, secretário. Sucesso em todos esses desafios e que o senhor consiga colocar em prática tudo que tem nessa mente, que a máquina pública não atrapalhe esses projetos, secretário. Muito obrigado, gente, pelo convite. Me senti extremamente honrado de estar aqui com vocês. E espero vê-los em breve e vão na cidade no aniversário. Com certeza. Show do Raça Negra, o senhor pode me esperar por lá. Com certeza.